Telespectador, amigo, um grande abraço. Estamos chegando com o BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. A gente poderia ficar aqui falando só do clássico domingo, né? Atlético Cruzeiro. Porque América e Vila começam agora a rolar a bola. Para você que está ao vivo conosco, da reprise, o jogo já foi. Mas para você que está ao vivo conosco, a bola começa a rolar agora no Independência, América e Vila, na segunda rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético perdeu ontem, normal, absolutamente normal, principalmente pelo time que levou. Eu não vi o jogo todo, pelo que eu vi. Eu não gostei, mas era o time C do Atlético. E o Cruzeiro venceu apertado, venceu o seu adversário, um gol a princípio discutido por alguns, mas foi um gol absolutamente legítimo, que a bola tocou no travessão e quando quicou foi dentro do gol, toda, quase cabendo mais uma na frente, toda. Aí o técnico da Patrocinense, o Fadiardo, recebeu alguma informação equivocada e ele entrou nela e criou um quiprocó, fez uma lambança, xingou, brigou, foi expulso. Foi expulso, bem feito para ele. Vai ser julgado pelo TJD e deverá pegar uma punição pesadinha, né? Porque criou uma confusão onde não precisava. Também não vi o jogo do Cruzeiro do jeito que deveria ver, não sei se o Cruzeiro foi bem, se o Cruzeiro foi mal. Não vou falar de Atlético, não vou falar de Cruzeiro, Atlético Tombense, Cruzeiro e Patrocinense. Eu vou me prender no jogo de domingo, já pela terceira rodada, que é o Cruzeiro e Atlético. Claro que vocês vão ver aqui os gols de ontem, o Eduardo Panzi e o Birajara Marinho, o nosso Bira, vão ficar muito à vontade também para falar desses jogos que aconteceram. Ó, essa chatice, dessa brigaiada, isso é desde que o mundo é mundo. Principalmente depois da reforma do Mineirão, com esse negócio de torcida única. Isso aí é uma chatice. Nossa Senhora, é duro de aguentar. É duro de aguentar, tanto do Cruzeiro como do Atlético. Quando o Atlético é mandante é muito chato, o Cruzeiro mandante é muito chato. O Atlético lutou, entende que luta pelos seus direitos, o Cruzeiro da mesma forma. As declarações que aconteceram. A do Lázaro é no Twitter, quando ele disse que para ver quem tinha razão e quem ganha sempre, quando vai aos tribunais, isso aí incomodou o vice-presidente do Cruzeiro, que rebateu de uma maneira pesada contra o próprio Lázaro, ao se referir ao vice-presidente do Atlético como sujeito, enquanto esse sujeito que não entende nada de futebol, não sabe nem se a bola é redonda, estiver lá comigo, para mim o presidente é o Wagner, mas comigo não tem mais negociação. Ele disse que queria até doar os ingressos ao Atlético. Não sei se é verdade, mas ele disse que queria doar os ingressos ao Atlético. O presidente é que não deixou, que não concordou. Mas que o Cruzeiro concordou com tudo que o Atlético queria para que fosse um jogo com torcida dividida. O Cruzeiro abriu mão de tudo. Eu não sei qual é esse tudo que o Atlético queria e tudo que o Cruzeiro abriu mão. Ninguém fala. Ninguém fala. Do que o Cruzeiro abriu mão? De vestiário, que é falado, de renda, de que mais que ele podia abrir mão? Não sei, que abriu mão de tudo. Mas ficava aquela interrogação, ninguém sabe se vai haver outro clássico entre Atlético e Cruzeiro, em respeito até ao futebol do interior. É o que diz o vice-presidente do Cruzeiro. E disparou a sua metralhadora para cima da federação. A federação sempre tem que pagar o pato, né? Eu não vejo a federação culpada nisso aí, não. Não vejo.
ele alega que não houve um acordo porque a federação não intermediou a coisa. Pelo que eu sei da federação, a federação vai até onde pode. E ela tentou, pelo que eu sei, de informações da federação, do presidente, do diretor de competições, do departamento de comunicação. Pelo que eu sei da federação, a federação, junto com os dois clubes, procurou o melhor. A federação não podia intervir e decidir. Não falar, o Cruzeiro aceita porque o atleta tá legal, o atleta está abrindo, o Atlético aceita porque o Cruzeiro está abrindo tudo. Acho que isso a federação não fez. E o Itaí não gostou, disparou a sua metralhadora para cima do Adriano, do Castelar, da federação, dizendo que a federação é atleticana e que decide tudo a favor do Atlético. Aí já fica uma coisa pesada contra a federação fica na obrigação de se posicionar. Se eu sou o Atlético, eu não me posiciono nada. Já que ele falou que não vai recorrer, pronto. Eu sou Atlético, fica lá, acabou. Não tem briga. Não tem briga. Concordou? Concordou não. Eliminado o TJD, está lá e ele não vai recorrer, então os ingressos serão vendidos da maneira como o Atlético propôs. Eu, se sou do Atlético, não abro a boca, porque aí fica sem resposta. É pior para quem está atacando. Quem está atacando se sente muito mal quando vê o desprezo do outro lado. A federação não sei se pode fazer isso. Não sei. Mas é uma chatice essa briga. É uma chatice essa briga. E chega domingo, a gente vai ver as duas maiores equipes do nosso futebol, entre as maiores do futebol brasileiro, jogar um clássico que tomara que não tenha reflexo de tudo isso dentro das quatro linhas. Tomara. Já vai ter o problema climático, que a federação também não tem culpa. Nenhuma culpa a federação tem. Vai ter o problema climático já, que 11 horas no horário de verão equivale 10 da manhã, e tem feito muito calor em Belo Horizonte, no Brasil todo, mas aqui em especial tem feito muito calor. O sol vai estar a pino, se tiver numa sequência, se tiver como esses últimos dias, vai estar aquele maçarico aberto, um sol para cada um. A gente vai ter que entender, inclusive, a participação, o desempenho fisicamente dos jogadores lá dentro das quatro linhas. Porque não é fácil, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não vai. A menos que São Pedro resolva ajudar e meta um tempo nublado aí com a chuvinha leve até no dia do jogo, aí pode ser, quem sabe, aí a coisa lá dentro das quatro linhas pode ser bem melhor. Atlético e Cruzeiro podem usar os seus times. O caso do David, já tem uma imagem, já falou, tempo edema, parado? Mas não fala quanto tempo. Edema, não tem nada de distensão. Não. Então, o Mano deverá poder contar com o time que ele quer. Com o David, não. Não, o David, e o David é o cara que ele está usando. Não. Aí vem Rafinha. Aí vem Rafinha, que para mim é muito melhor que o David. Em qualquer função, qualquer uma. Eu não estou falando, mas o Rafinha, o David faz isso. Para mim o Rafinha é melhor que o David de qualquer jeito. Ele é melhor que o David. De qualquer jeito. Para mim. O Mano vai poder contar praticamente com o time que ele tem. Claro que não com esses que chegaram agora. E o técnico Levir Coupe da mesma forma. Vai poder contar com um time que ele quer escalar. Menos o Gustavo Blanco, que está naquele período ainda de transição, recuperação total. Tomara que tenhamos um grande clássico. É isso que eu quero, um grande clássico. Tem tudo, nós temos tudo para ter o maior clássico do Brasil. Temos tudo. Temos duas grandes equipes, que eu acho que o time do Atlético é bom, é forte o time. Eu disse aqui ontem, e criou problema, já estava até vendo dizendo que para mim, o Cruzeiro, nesse início de ano, 2018 para início de 2019, eu não estou falando em sequência não, bem claro, o Cruzeiro reforçou o elenco, melhorou o seu elenco de 18 para 19, virou o ano melhor no elenco e enfraqueceu o time. Para mim, hoje,
Eu não estou falando daqui 10 dias, nem daqui a 15, porque o Mano vai saber lidar com isso. Estou dizendo, no jogo contra... o meu jogo do Cruzeiro foi Guarani. lá em Divinópolis, no jogo contra o Guarani e no jogo com o Atlético, se o David tivesse condição, seria ele. Então, para mim, o Cruzeiro enfraqueceu o time. Hoje, não daqui a 10 dias, vocês estão entendendo? Enfraqueceu o time e fortaleceu o elenco. O Atlético, para mim, fortaleceu o time com a nova zaga que tem, muito, e está procurando arrumar um pouco mais o elenco. Vamos ter um grande jogo, eu não tenho dúvida nenhuma. E me entenda, telespectador, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser muito mais forte do que 2018 daqui 10 dias, 15 dias, com o Mano fazendo as alterações que tem que fazer. Mas você tirar o Arrascaeta e colocar o David, para mim você perdeu, mas perdeu, a diferença é da terra para o sol. Para mim. Mas não vai ficar assim, não vai ficar assim. Mas estou falando hoje. E sobre isso, a gente vai falar com o Eduardo Panzo, Birajara Marim. Daqui a pouquinho nós vamos tocar essa bola com você. Vale a pena você esperar. A gente volta já já. É aquele bate-volta. Tchau. Pois é, nós estamos com o BH Esportes, na BH News, canal 14 da NET, você que tem NET, está nos vendo no canal 14, e em várias cidades do interior, principalmente Ipatinga, está sempre conosco aqui, participando com a gente, mas estamos em várias cidades do interior, estamos no mundo inteiro, pela internet. No YouTube, por exemplo, você pode espalhar para os seus amigos, que você tem e que não estão vendo o programa na net, pode dizer que eles podem acompanhar em tempo real, ao vivo. É só ir ao YouTube e colocar BH News. Colocou BH News, abre, você clica no quadrinho ao vivo. Tem um quadrinho lá, vários quadrinhos com a programação, mas tem um que está escrito ao vivo. Você vai lá, mete o dedo, clica, pronto, a nós aqui. Facebook também. Facebook é a mesma coisa. Facebook, BH News, Facebook é a mesma coisa, em tempo real, ao vivo, não tem como perder. Depois, acabou o programa, você não viu, tem a reprise, 00:30, da mesma forma na net e na rede, no YouTube e no Facebook, da mesma forma, e 12:00 do dia seguinte. Além do YouTube com TV, com a BH News, você tem com o BH Esportes, também no YouTube, você vê o programa. Você tem com a E-Live, E-Live Esportes, você vê o programa. Então, gente, espalha por aí, não tem como você perder. Não tem como você perder. E a E-Live está aí no mundo inteiro também. Eu falei da E-Live, aproveita. E você tem aí o WhatsApp aí, ó, na tela. Bota a cara, esse negócio fica ruim ficar falando rosto. Bota a cara, bota a sua cara, isso aqui, ó. Faz assim, desse jeito. E manda para nós no WhatsApp. Bota a sua cara aí. A gente quer te ver e quer te ouvir no WhatsApp, ok? É live, transmissões é live, @gmail.com. É você conectado com o mundo. Telefone 31 99357 6880. 99357 6880. É live, é muito fácil você registrar tudo que você quer guardar ou colocar na rede ao vivo. É live. BMG é o seu, é o nosso banco. Consignado é com o BMG. Você tem o Mastercard BMG, maravilha, use. Se não tem, vá buscar o seu. BMG, o seu, o nosso banco. Eu quero abraçar o Danilo, que está lá em Pinhuí, no posto Funil. Lá ele tem sempre a companhia do Badiana. Está sempre lá com ele, acompanhando o programa no YouTube. Obrigado, Danilo, um grande abraço para você. O posto Funil, além da gasolina, a melhor que tem, mais qualificada e mais barata, tem também aquele queijo artesanal, queijo canastra, fabricação própria do Danilo e limitado, número limitado. Você tem que correr e pegar o seu, senão você não consegue. E aqui em Belo Horizonte é o posto São Pedro, na Niquelino 918, em Santa Efigênia. Aberto 24 horas por dia, segurança total, porque tem um posto
da Polícia Militar, que fica aberto 24 horas por dia. Posto São Pedro, do etanol aditivada, melhor preço e muito mais qualidade. Além da gasolina e de todo tipo de combustível e derivados, você tem também o garrafão de 20 litros da água mineral, Ingá ou Igarapé. Pelo melhor preço você pega e leva para onde quiser e vai estar muito bem servido. Posto São Pedro e Posto Funil. Abraço ao doutor Adriano de Silva Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Doutor Adriano está à sua espera, você tem problema jurídico, é com ele. Problema de pessoa física, é com ele também, 3212-2832. Se o problema for com trânsito, é direito de trânsito. Aí o telefone é 3222-6755. 3222-6755, com os doutores Robson e Sérgio, direito de trânsito. O chefe Matusalém está à sua espera lá na Marquês de Valença 99, no Mr. Crab. Lá, cada dia ele inventa uma coisa nova. Agora tem pastel de cereja, viu, Bíblia? Pastel de cereja, carne de panela. De cereja? Não, foi cereja que falou, de caranguejo. Mas ele falou cereja. Não, cereja não. Não é pastel de cereja. É o quê? De outra coisa. Não sei, mas de cereja não é. Ô, chefe, manda pra mim aqui. Manda pra mim aqui o que você falou ontem, Não, que eu perguntei pra você. Eu perguntei se é cereja, ou ele também não me entendeu e eu não entendi. Não, fala manda pra mim no WhatsApp aqui como é que esse pastel seu. Esse pastel seu. Manda se tem alguma cereja. Se não tiver, faz pra mim um de cereja. Faz pra mim um de cereja que eu vou passar depois do programa, comer e recomendar aqui. O Mr. Crab tem o que há de melhor em frutos do mar, na Marquês de Valença 99. E tem também no YouTube. No YouTube não, desculpe. No iFood, no aplicativo iFood. Você abre, solicita a página do Mr. Crab e com a mesma qualidade que você tem na Marquês de Valença 99, o seu pedido chega para você onde você estiver, também com a mesma qualidade, tudo que você quiser. Chefe, manda para nós aí, o que pastel é esse seu aí? Que eu te perguntei anteontem aqui. Pastel cereja, de chefe? Cereja, chefe? Eu falei, você não me entendeu e eu não te entendi. Mas você também ouviu falar e não entendeu. Não, eu não lembro, não tem nada disso. Acho que foi de siri, mas de cereja não dá. Dá de pegar duas cerejas, põe e fritar um pastel de cereja, não dá, né? Pastel de cereja. Ó, tem pastel de banana. Tem carne de panela aqui, lá agora. Tem carne de panela, tem pastel de banana, tem pizza de chocolate. Por que não pastel de cereja? Bolinho de camarão. Bolinho de camarão. É maravilhoso. Não, Mas pastel de cereja não tem não. Mas vai ter, se não tiver, vai ter. Se não tiver, vai ter. Daqui a pouco eu falo mais, inclusive, do Banco 100% Digital, que tem mais de 1 milhão de contas abertas a custo zero. Daqui a pouco falo para você, tá ok? Eduardo e Bira, fique à vontade. Vocês querem começar pelo Atlético ou pelo Cruzeiro? Aquele que vocês começarem, a Júnior vai rodar os melhores momentos. É que o Atlético jogou antes, né? Então, então vamos lá. Eu não vi, eu vou só ouvir. Pela ordem dos jogos, dos horários, gente, eu estou vendo algumas pessoas criticarem o Atlético, o jogo, o desempenho do Atlético. Entre Florida Cup e o jogo de ontem, quantos jogos o Cleiton fez? 2 no máximo? E o Cleiton foi bem, olha. 2 no máximo? Por aí. Há quanto tempo o Carlos César não jogava uma partida oficial? Há mais de um ano. Há mais de um ano. Matheus Mancini chegou de empréstimo. Martin Ré fez sua estreia. Chegou ano passado, não jogou. Não jogou, fez sua estreia. Então, pela primeira vez, os dois juntos. Pela primeira vez, eles juntos com o Carlos César. O Cleiton, depois de muito tempo jogando. O Hulk estava na Copa São Paulo? Estava na Copa São Paulo. O Bruninho na Copa São Paulo. Tiveram folga. Agora voltaram e jogaram. Um garoto de 16 anos, um adolescente de 16 anos. Quando o Brasil perdeu de 7-1, ele tinha 11. E ele não viu o Brasil pentacampeão porque ele estava nascendo. Então, um menino de 16 anos de volante. O Natan, que é um meia improvisado de segundo volante. O Alejandro jogou? Jogou. Não, entrou em campo. Ele entrou em campo. Também teve folga por conta da Copa São Paulo. O Leandrinho improvisado de centroavante. Gente, não dá para cobrar, né? Os caras juntaram outro dia, fizeram esse jogo por causa de uma necessidade de calendário, de tabela. Mas também não dá para jogar com esse time. De treino. Mas o Atlético jogou com esse time por causa de uma necessidade. Exato. Porque o Levi precisava de pelo menos 22 aqui para treinar. Senão ele ia ter que parar 3 dias de treinar às vésperas de um clássico.
Então foi uma necessidade e foi bom porque, não pelo resultado, mas deu para ver alguns nomes. O Neto jogou bem, 16 anos jogou bem. O Leandrinho fez outro bom jogo. O Cleiton, como o Bira disse, foi bem. O Matheus Mancini foi bem. Foi bem. Agora, outros nomes, mais uma vez, não jogaram bem. O Carlos César, que tem um ano, não dá para cobrar. O cara ficou um ano parado, primeiro jogo dele, jogou mal. Outros jogadores foram mal. Alejandro, o pouco que jogou, não foi bem. Então, acho um grande exagero e uma covardia cobrar desse time, cobrar do Levir. Ainda mais pessoas que o tempo inteiro que dizem que o Campeonato Mineiro é para fazer teste e na hora que se faz o teste vão lá e descem o cacete e cobram de forma exagerada. Então falta coerência e acho que falta inteligência também para muita gente quando fala do jogo ontem. Perdeu, pagou o preço por ter escalado um time C. Tinham pelo menos 25 ou 26 jogadores que ficaram em Belo Horizonte, todos melhores do que esses que jogaram. Então, não dá para cobrar muito e a vitória do Tombense foi justa. Agora o Atlético vai ter que correr atrás para recuperar esses pontos perdidos, algo absolutamente normal. E só acrescentando aí no que você disse, que eu concordo em gênero, número e grau, o Natan ontem, por exemplo, jogou completamente diferente. Segundo volante. Ele jogando lá atrás, jogando na zaga até, em determinados momentos. Então, assim, o Levir talvez tenha exagerado um pouco, né? Poderia ter levado, né, algum jogador mais experiente para essa partida que não fosse utilizado. Nós comentamos isso, não foi? Antes do programa. O Afonso falava sobre isso e eu concordo. O Atlético poderia pegar algum jogador que não vai ficar nem no banco de reserva no domingo e ter levado. Por que não? Né? Para dar uma cancha maior para esse time, porque o jogo de ontem não estava difícil do Atlético vencer. Só que com aquele time ali, um junta-junta de última hora, que você via que ali o que não tinha era entrosamento. Né? Um time, todo mundo tentando resolver e tal. Ficou muito difícil. E se fosse 1 ou 2 ou 3 ia ter entrosamento? Não, mas pelo menos dava uma canchazinha maior, um jogador mais experiente. Sabe para que se viu esse jogo de ontem? Do lado do Atlético? O Levi vê que não pode usar mais esse time. Mas ele tá careca de saber que ele não vai usar, não. É uma necessidade. Mas se houver necessidade de novo, ele não pode usar. Se houver outra necessidade, ele vai usar. Aqui não pode, sabe por quê? Gente, a primeira fase, sabe quantos classificam? 8? Eu sei disso, mas... Vocês acham que o Atlético não vai classificar? Não. Se tiver que usar mais uma vez esse time? Se tiver que usar mais 2 vezes, o Atlético vai bater na trave. Vocês estão de Vai bater na trave. Eu não estou brincando, não. Porque esse time não vai ganhar de ninguém. Eu não vi o jogo, estou só ouvindo. Eu ouvi comentários. Só isso, só comentários. Só comentários que eu ouvi. Esse time jogando em Belo Horizonte não ganha do Boa Esporte, não ganha do Vila Nova, não ganha do Guarani de Divinópolis. Eu não vi o time jogar. Então não dá para falar, se não viu. Pelos comentários. Eu assisti o primeiro tempo e esse time que jogou ontem ganha do Boa, como o time titular ganhou, ganha do Guarani de Divinópolis aqui, ganha do Vila Nova aqui. E ganha tranquilamente, é melhor que todos esses. Jogou em tombos. Esse time ganha tranquilamente. Jogou em tombos contra o Tombense. Vai ter time forte que vai lá e vai sofrer. Não digo que vai perder, mas vai sofrer. Vai sofrer porque é diferente, é fora de casa, é num campo acanhado. Aliás, o gramado muito bom lá em Tombos, está de parabéns. A cidade, o Tombense, a Federação Mineira. Gramado não tem uma vírgula para falar. Parece que a hecatombe é a tragédia do mundo o Atlético ter perdido esse jogo com o time C. E todo mundo sabe que foi uma estratégia. O Atlético tem um clássico contra o Cruzeiro, tem jogo no meio da semana que vem aqui e depois decide a vida dele na Libertadores. Mas não. Tinha que ter levado um time forte para jogar com o Tombense na segunda rodada de uma fase que classificam 8 de 12. Gente. A primeira coisa que eu falei aqui no comentário foi que, para mim, o resultado foi normal, lembra? Absolutamente. Porque o Atlético estava com C, com o time C. A primeira coisa que eu falei, não, mas tem gente achando uma tragédia. Tem gente falando que parece que é a tragédia, que o Atlético agora perdeu o campeonato. Não é assim, gente. Então, eu acho que desse jogo, a gente já falou, vamos puxar o Cruzeiro para falar sobre o Cruzeiro no Mineirão. E depois a gente vai falar do clássico, a gente vai entrar no clássico.
Você viu o jogo, Cruzeiro, Bira? Eu não vi na totalidade não, mas vi o Cruzeiro. O que você achou do Cruzeiro? Achei o Cruzeiro tranquilo, tocando a bola, Arroz com feijão? Procurando espaço. Fez o necessário? Fez o necessário para vencer. Se o Cruzeiro forçasse um pouquinho mais, poderia ter feito aí uma diferença maior de gols, mas... O Jadson jogou, não jogou? Jogou. E como é que foi esse? Jogou bem. E muito bem. Jogou bem, a Orejuela jogou bem. Eu discordo, eu acho que o Cruzeiro fez o máximo para vencer de 1-0. Eu comentei o jogo, o Cruzeiro teve muita dificuldade. Eu não acho que foi, se tivesse forçado, tinha vencido, não. O Cruzeiro não conseguiu vencer por mais de 1-0. O time do Patrocinense é muito organizado. Mas geralmente os times aqui vendem caro. Eu vi o Boa. Tomou de 5 do Atlético. Não estou falando. O Boa refez o time. Pegou 11 jogadores no dia do jogo, quase. O Patrocinense também refez o time. O Cruzeiro teve dificuldade, gente. Teve dificuldade. Qual que é o problema de falar que o Cruzeiro teve dificuldade de vencer o Patrocinense? O time do Patrocinense é bom, organizado. O do Tupinambás é bom também. Eu só vi um lance. O lance do Sassá meter a bola na trave. Foi só esse lance que eu vi. Esse aí foi o gol. Um chute de fora da área que foi na trave. Chutar de fora da área não é uma jogada construída. A bola entrou e entrou muito. Esse foi o único lance do Cruzeiro no primeiro tempo. O único. A bola bateu na trave e entrou. Gol do Cruzeiro 1-0. O Patrocinense teve uma chance claríssima no segundo tempo e empatar o jogo, ia ser 1-1 no momento que o Patrocinense era o melhor. Quem é que não deixou? O Fábio defendeu. O Fábio de novo. De novo. O volante, né? Ele finalizou mal, mas o Fábio cresceu para cima dele. E deixa eu ver se esse lance, ó. Ele sai cara a cara com o Fábio. E aí ele chuta em cima do Fábio, o Fábio cresce para cima dele. O Patrocinense era melhor nesse momento. Mas aí o Mano tirou o Cabral, pôs o Lucas Silva, o Cruzeiro voltou a controlar o jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio do Patrocinense e teve dificuldade para vencer. Normal, segundo jogo do Cruzeiro na temporada. O Mano ainda vai tentar achar o time ideal. O time estava mexido ontem, tinham 6 titulares e 4 opções, que são opções que estão sempre jogando. E eu acho absolutamente normal. No segundo tempo o Cruzeiro sentiu a parte física outra vez. Aí a bola que o Afonso disse, um chute fora da área do Sassá. Isso aí que eu vi. Esse lance, ó, é a ilustração física. Se fosse no meio do ano, o Sassá não teria perdido esse gol. Fisicamente. Ele demorou ali para decidir. É a parte física. É aquela decisão que o treinador fala, demora. Mas é a parte física. Agora, eu pergunto para vocês dois, nesse time de ontem, cabe o Rodriguinho? Claro. Cabe fácil. De ontem, claro. Pois é, mas onde? No meio campo, centraliza ele. Não, mas eu vou acrescentar a minha pergunta. Com o Thiago Neves. Cabe o Rodriguinho. Tá. Então, nesse time de ontem, quem sairia para entrar o Rodriguinho? O Jadson. E o Arrascaeta? Bem, não, o Arrascaeta é do Flamengo, né? O Thiago Neves. O Thiago Neves, o Mano Menezes vai ter que mexer no esquema do Cruzeiro. O Cruzeiro joga no 4-2-3-1 com 3 meias. Jogador bom tem que jogar. É isso que eu quero treinador bom tem que se virar para fazer o jogador bom jogar. Você entendeu quando eu falei que o Cruzeiro começou mais fraco do que terminou? Claro que eu entendi. Você tem razão. Quando você perde o Arrascaeta e você usa o David, você caiu de produção. Isso eu falo. Aí a hora que chegar o Rodriguinho, você pode voltar. Daqui a 10 dias pode mudar tudo. Quando o Rodriguinho estiver apto a jogar, o Mano Menezes é inteligente, ele vai querer jogar com o Rodriguinho e o Thiago Neves, você centraliza os dois, abre o Robinho. Aí vai ficar uma vaga aqui que vão disputar Marquinhos, Gabriel, Rafinha e David. Rafinha foi bem, foi o melhor jogador em Divinópolis. Deve jogar o clássico. Aliás, vai jogar, o Mano já adiantou. Esses 3 vão brigar por uma posição, ou então mais um volante, mas eu acredito que talvez esses 3. E o Cruzeiro joga naquele 4-1-4-1. O Henrique, primeiro volante, sempre vai ter aquela linha de 4 alternando a marcação. Coisa mais simples do mundo. O Tite joga assim, o Thiago Largue jogou assim no Atlético. E o Mano Menezes é muito competente para conseguir mudar o Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter tempo para isso. Qual foi a zaga do Cruzeiro? Foi Léo e Murilo. O Murilo voltou bem? Foi pouco testado. O Murilo estava parado um tempão. Foi pouco testado. O Patrocinense chegou 2, 3 vezes, no máximo. O Egídio jogou? Ele deu assistência. Jogou bem. Eu não vi o jogo. O Cruzeiro foi Fábio, Orejuela, Léo, o Murilo, Egídio, Romero, Cabral, Jadson, Robinho, Fred e David. O Cabral com aquele passe sempre. O Cabral foi o primeiro jogo da temporada. Ele é mais lento, mas ele não erra passe, né? No primeiro jogo da temporada dele, ele sentiu fisicamente, foi substituído. O Fred sentiu fisicamente, o Fred não jogou bem.
muito sumido. Mas o Fred, enquanto teve com a máscara, e depois ele até tirou, jogou ela fora de campo, ele começou a fazer tabela ali. É porque foi o início do jogo. É o primeiro jogo dele. Realmente, ele teve problema intestinal, parou por conta do problema no nariz. Fisicamente, ele rendeu o que pôde. Qual foi o público lá? 11.300 alguma coisa. Não acho ruim, não, para Campeonato Mineiro. E o horário? 9h30 da noite, véspera de clássico, então acho o público absolutamente normal. Agora, quando voltar, quando tiver à disposição, né? Não quando voltar, o Thiago Neves e o Rodriguinho, eu acredito que os dois, eles vão jogar centralizado, mas eles vão fazer isso o tempo inteiro. Normal. Claro que vão fazer. E aí o Cruzeiro vai ficar... O Thiago já fazia isso? O Thiago Neves já fazia isso? Sim, mas ele fazia isso caindo pelo lado. Agora ele faz mais próximo do... Exatamente. E aí o Cruzeiro vai ficar um time muito difícil de marcar. E o Robinho? Vai ficar um time difícil de marcar, mas jogadores que hoje têm menos responsabilidade de marcar vão ter que ter mais responsabilidade de marcar. Eu estou imaginando o Cruzeiro só com um volante de ofício. Só com o Henrique. E aí Robinho e Rodriguinho, que já fizeram essa função, podem, na fase defensiva, virarem volantes. Normal. O que aconteceu com o Atlético na época, no primeiro semestre do ano passado, quando o Luan e o Blanco, na fase defensiva, viravam volantes junto com o Adilson e ofensivamente formavam um quarteto de meia. Acho que é assim que o Mano Menezes vai montar o Cruzeiro. Eu acho que há muito tempo, o Cruzeiro, antes do Mano e com o Mano, há muito tempo, tirando o Fábio, o único titular que o Cruzeiro tem, assim, de sopetão, é o Henrique, na minha opinião. Mexe nos volantes, mas no Henrique não mexe. Eu discordo. No Henrique não. O Dedé Fábio, não vai sair Léo do time. Não, eu estou dizendo que... O Thiago Neves, Robinho, você está falando meio de Fred. Não, eu estou falando... Olha aqui, o Henrique é um jogador que, desde que ele voltou ao Cruzeiro, ele é o jogador mais regular que o Cruzeiro tem, na minha opinião. O jogador mais regular que o Cruzeiro tem. Fábio. Não, eu já tirei o Fábio. Eu não acho. Eu já tirei o Fábio. Eu acho que tem o Dedé, tem o Léo. O Dedé só o Léo 2 joga anos feijão com arroz dele e não compromete. O Léo não fica de fora de jogo nenhum. O Léo é muito bom. Muito bom jogador. O Léo é muito bom. O Cruzeiro tem um time titular definido. Hoje tem uma dúvida em relação a quem vai ser o substituto do Arrascaeta e dali a 10 dias vai ter a dúvida de como vai ser montado esse time com a chegada do Rodriguinho. Muito bem. E tem um reserva para a lateral esquerda que vai brigar para ser titular. Que é o Dodô. Eu acho Mas que eu continuo dizendo, titular na reserva. Eu continuo dizendo, na minha opinião, eu acho o Egídio o melhor lateral esquerdo do Brasil. Aqui no Brasil. Eu falo isso desde que o Diogo Barbosa foi embora e ele voltou. Opinião, voltou. Ele voltou, para mim. Eu acho que está longe de ser, mas é opinião. Eu acho que está longe de ser, mas é opinião. Eu não sei, aliás, o ano passado dele foi muito bom. Eu não vejo outro lateral esquerdo no Brasil aqui. Em Belo Horizonte eu vejo um, que é o Fábio Santos. Melhor que ele? Bem melhor que o Egídio. É o que eu acho. Eu respeito sua opinião, mas não concordo de jeito nenhum. Acho que o Fábio Santos não dá assistência como ele, não sabe porque não sabe, não chuta para gol como ele, não ataca como ele. É aquela questão. Eu avalio o lateral como defensor. Né? Peraí, eu vou chegar lá. Eu estou na parte do meio de campo para frente. O Fábio Santos não tem o preparo, fisicamente não é como ele, não consegue fazer o vai e volta que ele faz, não faz. E acho que na marcação ele também é melhor. Opinião minha. Eu sei, claro. Eu acho que o cruzamento do Egídio é melhor que o do Fábio Santos. Todos os outros fundamentos, para mim, o Fábio Santos é melhor que o Egídio. Tudo bem. Inclusive físico. Sobra fisicamente o Fábio Santos. Ano retrasado foi o jogador que mais jogou no mundo. Eu acho o passinho do Fábio Santos. O jogador que mais. Aí é a característica. Aí depois machucou e aí realmente. O Fábio Santos, ele é campeão do mundo, da Libertadores, brasileiro, tudo como titular. Mas eu continuo achando o Egídio melhor que ele. Mas é opinião. Uns gostam dos olhos, outros da remela. Se fosse eu, treinador com os dois, eu colocaria Egídio e ele no banco. Opinião é assim mesmo. Meu Deus. Então, gente, agora vamos falar do Clássico? Para falar do Clássico, eu quero falar do Banco Inter. Júnior, põe na tela para nós, por favor, o banco 100% digital, que fica 365 dias por ano, aberto todos os dias, 24 horas por dia, em qualquer parte do planeta, fazendo todas as operações que um banco faz.
E para você abrir uma conta neste banco, você não gasta um centavo, custo zero. Ele é 100% digital. Põe na tela. Transporte pode ser diferente. Consumir pode ser diferente. Combustível pode ser diferente. A sua relação com o seu banco não precisa continuar igual. Banco Inter. Fazer novas escolhas é evoluir. Muito bem, muito bem. Vamos trazer para a prosa agora Atlético Cruzeiro. E aí? Vocês acham que esse filme aí é sempre? Eu acho. Não deveria. E a partir de agora eu sou contra clássico com torcida dividida. O presidente. Sou contra, não falo mais disso. Para mim tem que ser com torcida única, 90-10. Porque a partir do momento que a gente entender que tem que ser assim, acaba esse papo, acaba esse assunto. O Atlético e Cruzeiro não tem maturidade para discutir isso. E a partir de agora eu sou contra clássico com torcida dividida. Mas você é contra por causa das diretorias? Não, eu sou contra. Paga? Eu sou contra porque só a gente entendendo que não vai ter mais e aceitando, e não vai ter mais, só a partir do momento que a gente aceitar, vai acabar esse papo, vai acabar esse assunto. Mas eu acho que se a gente aceitar, é que acaba. Ah, não, mano, não. Acaba o jogo. A gente tá fazendo papel, sabe de quê? Idiota. Não sei. Tá tendo o clássico agora, vai ter o clássico das finais. Aí no clássico do retorno do Campeonato Brasileiro, as diretorias vão conversar de novo. Aí eles vão vir para a imprensa e vão falar, anota aí. Não, agora não conversa mais não. A partir do ano que vem, você vai ver no segundo semestre. O Itaí falou que enquanto tiver o Lázaro lá, segundo semestre eles fazem as pazes, eles tomam uma cervejinha. Aí lá no segundo semestre vão falar, não, nós conversamos e a partir do ano que vem teremos clássico com torcida dividida. Aí vai chegar janeiro, não vai ter. E a gente vai fazer o mesmo papel de idiota que tem feito nos últimos... Mineirão fechou, aliás, ele reabriu 2013. Ele reabriu 2013. Não, foi 2013, janeiro de 2013, que o Mineirão reabriu. Marcelo Oliveira era o técnico do Cruzeiro. E o Atlético já era lupo, então é 2013. Cruzeiro com aquele uniforme que tinha um detalhe branco. Eu me recordo que teve um clássico. Foi 2013. O primeiro clássico torcida dividida. Foi aquele... 2-1 pro Cruzeiro. Gol do Dagoberto, Araújo fez o gol do Atlético. E o Araújo não jogou em 2013 no Atlético. Ele jogou o início. Foi 2013 esse clássico da reabertura do Mineirão. De lá pra cá a gente fez papel de idiota. Papel de bobo, de palhaço. E eu não vou fazer mais não. A partir de agora, eu não cobro mais clássico com torcida dividida. Já tem muito torcedor que não quer saber mais disso. A nova geração não sabe o que é e não faz a menor questão de saber. E sinceramente, eu acho que essa discussão a gente precisa virar a página de clássico em Belo Horizonte com torcida dividida. Para mim isso acabou. O Atlético está partindo para a construção do estádio dele, aí que não vai ter mesmo. O Atlético não vai dividir torcida no estádio dele com o Cruzeiro. Isso não vai acontecer. Então, acho que nós temos que começar a encarar isso como página virada no futebol mineiro. Podemos lamentar, mas temos que começar a encarar dessa maneira. Eu vou lutar sempre... Não, eu com respeito. Eu estou dizendo eu não falo mais em clássico. Depois do que a Polícia Militar falou, eu não abandono essa briga de jeito nenhum. A Polícia Militar foi bem clara. E lá no Mineirão, falando pelo Mineirão, o Samuel Lloyd também foi. Que a Polícia Militar disse que dar segurança em um clássico Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético, no Mineirão e no Independência, com o público dividido ao meio, 50% para cada lado, é muito mais fácil que o 90-10. A Polícia Militar falou. Nos últimos 6 anos a gente teve 2. É muito o que a Polícia Militar fala, entra nesse ouvido aqui e sai nesse. Sabe por quê? Porque a Polícia Militar já cansou de falar, está careca de falar, que a bandeira no Mineirão para a torcida visitante, ela é liberada e no Independência ela, a Polícia Militar, proíbe. Todo início de ano o Cruzeiro vai lá e proíbe a bandeira da torcida adversária e tem que vir a Polícia Militar falar, não, está liberado. Que eu garanto. Aí o Mineirão fala, se a polícia garante... Tudo que a Polícia Militar fala, entra no ouvido do dirigente e sai no outro. Tudo que o Samuel, que é a favor, fala, entra no ouvido e sai no outro. Tudo que a gente, imprensa, nós que gostamos, que crescemos vendo o clássico com a torcida dividida, falamos, entra no ouvido, sai no outro. E sinceramente, eu acho que grande parte da culpa de não ter clássico com torcida dividida é do Atlético. Acho que o Atlético é quem mais segura... Por causa da Independência.
Não, porque o Atlético, dentro da política do Atlético, existem dois lados. O lado de que quer o clássico com torcida dividida e o lado que não quer. E aí eles trombam. Eu acho que o Atlético... gente, eu não estou afirmando que seja, não. O que eu consigo enxergar, pelo que eu ouço, pelo que eu vejo, pelo que eu converso, é que o Atlético é quem dificulta mais essa questão de torcida dividida. Eu não estou aqui eximindo o Cruzeiro de culpa, não. Eu não consigo ver esses dois lados. Porque o Atlético só tem um lado, que é o Calil. O Atlético só tem um lado, hoje. O Atlético só tem um lado, que é o Calil e o Groper. O Calil que está fora na prefeitura, mas ninguém faz nada sem a benção dele, ou faz? Segundo ele, não. Hã? Não, segundo ele faz, que ele não interfere em sem a nada. benção dele. Eu respeito o Sete Câmara, como respeitei sempre o Daniel, depois do Calil, mas eu acho que ninguém faz nada lá sem a benção dele. Acho que ninguém faz, não. Eu acho que então isso só aí... tem um lado, o Atlético. É o Groper, que é do lado. O Groper é cria de quem? Calil. E o Sete Câmara? De quem? E o Lázaro? Calil. O próprio Itaí falou que o presidente do Atlético queria uma coisa e o vice quer outra. Lá dentro do Atlético, Então não é hora de chegar... Eu já ouvi gente dizendo que prefere com torcida dividida, outros preferem sem. A impressão que eu tenho é que entre Atlético e Cruzeiro, o Atlético é quem mais atrapalha essa questão de torcida dividida. É só uma impressão minha. Eu não estou dizendo que seja a verdade absoluta. Então não é hora de chegar os dois presidentes, reunir os dois presidentes e eles definirem? Eles. Não tem vice, não tem diretor de futebol, não tem supervisor que vai mas não é resolver assim que funciona, tudo. Bia. Mas deveria. Mas não é assim que Mas funciona. deveria, porque se chegou a esse ponto, então que Sabe seja por que você está resolvido falando entre os isso? dois. Porque você ficou sugestionado com o que eu falei lá dentro, de Elias Calil e Felício Brandi. Esses dois decidiam. Exatamente, exatamente. Esses dois decidiam. Mas o futebol era feito de outra maneira. E a faísca, talvez, naquela época, tenha sido muito pior do que atualmente. Mais difícil, Era mais difícil, era mais complicado. Mas eram outras épocas. Mas a coisa se resolvia entre eles. Eram outras épocas Aí em que as hoje coisas eram entra resolvidas mais fácil. Um monte de gente que um fala daqui, outro fala dali. Sugestão, sentem os dois presidentes da próxima vez e vocês resolvam. Beira, Fecha eu vou essa concordar com o Eduardo em uma parte. A partir do momento que o presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, manda para a federação para decidir o clássico, Lucas Couto, ele brincou com coisa séria. Ele brincou com coisa séria. Brincou. Porque do outro lado estava um cara bem experiente, acompanhado de um muito mais. Porque o Lázaro, o doutor Lázaro, foi também. O doutor Lázaro vai mais para dar um respaldo jurídico da coisa. Ele não intromete no futebol. Ele mesmo já falou isso. Ele mesmo já falou. Um respaldo jurídico. Você manda Lucas Couto para dialogar com Marconi Barbosa e Beneci Queiroz, é pedir para perder. É pedir para perder. É pedir para perder. Ele tem a confiança lá no Atlético. Tá, mas então eu estou vou falar, é pedir para perder. Pedir para perder. Também acho que não é a pessoa mais indicada. É pedir para perder. Eu concordo com você. Eu falo que são outros tempos, mas acho que os dois presidentes sentassem ali, definem, eu sou presidente, eu quero assim, eu também sou, eu quero assim, tá assado, pronto, tá definido, vai ser desse jeito. É muita gente opinando. Quando muita gente opina, não dá certo. Não dá certo. Eu concordo com você em gênero, número e grau, mas não é assim que acontece, infelizmente. E a gente aqui, ao invés de estar discutindo o jogo, a bola rolando, as duas escalações, a gente está voltando nesse assunto. É por isso que eu tomei essa decisão radical, que é minha a partir de agora, eu sou contra a torcida dividida. E eu não falo mais nesse assunto. Eu sou um contra... Eu acho que torcida dividida virou página virada no futebol mineiro. Eu sou um contraponto nisso que o Bira falou, e você concorda. O Bira falou dos dois presidentes, que são as duas autoridades máximas do clube. Mas a gente pensa que é. Tanto que o Itaí, na entrevista, ele falou que consultou o presidente. Ele sempre cita o presidente, ele faz questão de citar o presidente. São as duas autoridades máximas. É o Wagner de um lado e o Sérgio do outro.
Mas eu gostaria de ver, aí sim, mas é preciso que os clubes deem esta autonomia. Eu gostaria de ver a federação decidindo. Mas é isso. Vai ter só um minutinho. Vai ter Atlético Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, com renda dividida, público dividido, tudo dividido. Vai ser no Mineirão. Ponto. A federação decidir. E o que acontecer é responsabilidade dela. Ela não pode fazer isso. Eu estou dizendo que eu gostaria de ver. Eu sei que você gostaria. Ela não pode fazer porque quem resolve é o Conselho Técnico. Eu também gostaria de ver Atlético e Cruzeiro ganhando todos os títulos. Não. A CBF faz. A CBF não são os clubes que fazem. O Campeonato Brasileiro é ela. A CBF não define quem... Não tem conselho arbitral. A CBF não define quem é dono da renda. Não. Aqui, ó. O clube mandante é dono da renda. Mas isso é regulamento. Isso é regulamento feito pela CBF. Se no arbitral os clubes chegarem lá, os 12, no arbitral do Campeonato Mineiro e falar, gente, Atlético e Cruzeiro da primeira fase, o mando é da Federação Mineira. Todos de acordo? Todos de acordo. A federação define. Mas chega lá no arbitral, os clubes definem. Atlético e Cruzeiro de 2019... O mando de campo é do Cruzeiro, todos de acordo, todos de acordo. A Federação Mineira vai fazer o quê? Eu gostaria da autonomia, acaba com o arbitral. Tem federação aqui, e tem no Brasil inteiro, para decidir. Não tem arbitral, não tem arbitral. A federação vai decidir o Campeonato Mineiro, a nossa aqui. Ela vai decidir. Mas você está falando de utopia. Tá bom, eu estou falando utopia. Ela vai decidir o Campeonato Mineiro, ela. Sabe por quê? Por isso é que eu falei, Levi, quando você falou, quem inventou o jogo às 11 horas? Qual foi o engraçadinho? Vocês, a imprensa, são culpados. Não, Levi. Quem inventou e o culpado é o seu presidente. É o seu presidente que botou o seu time para jogar domingo às 11 horas. Ele. Cobra dele. Por isso. Mas aí, o Levi não vai cobrar dele. Cobra da federação. Então, o que a federação tem com isso? Ele não cobrou da federação. Ele cobrou da imprensa. Não, ele falou alto, claro e muito. Porque ele é mal informado. Ele é mal informado. Então a culpa não é da federação, a culpa é dele. Eu estou informando para ele. E o Itair também hoje cobrou da federação. Por que ela não intermediou? Porque ela não pode. Porque se a Federação Mineira chegasse e falasse, se a Federação Mineira fosse intermediar e falasse, não, gente, vai ser renda dividida, o Cruzeiro ia virar e falar, não vai. Mas é isso que eu tô falando. O que adianta, Itair? A Federação intermediar. Mas é ela que eles culpam. A sua palavra, então, eles são mal informados. Então é isso. Eles estão jogando pra galera e a gente tem que chegar aqui, sentar e falar com a galera para não acreditar neles. Falando. Não acredita no Levir, não acredita no Itaí, porque eles estão mentindo. É isso, são os seus presidentes os culpados. São os seus presidentes, essa brigaiada de ingressos. Quem é culpado? Não tem federação culpada. Quem tem culpa? Atlético e Cruzeiro. A briga por ingresso e por estádio dividido. Única e exclusiva dos dois. Atlético e Cruzeiro. Torcedor, se você tem raiva e ira, tá com ódio, e não vai ao estádio, e não quer ir ao estádio, só tem dois culpados, Sérgio Sete Câmara e Wagner Pires de Sá. São os dois culpados, mais ninguém. É isso que eu estou falando. Pois é, então, a gente tem que esclarecer, é nosso papel. O Itaí fica jogando, eu gosto muito do Itaí, aliás, eu acho ele muito bom, mas nesse assunto aí que diz respeito ao Clássico Federação, a federação não tem culpa. A culpa é do Cruzeiro e a culpa é do Atlético. E eu já falei aqui agora há pouco que eu acho que o Atlético é o mais culpado. O Atlético é quem mais dificulta para essa questão de torcida dividida. Mas é uma visão que eu tenho, eu não sou dono da verdade. Pode outra pessoa querer sentar aqui e achar que é o Cruzeiro. Não vou discutir, é só uma opinião que eu tenho. Que eu acho que o Atlético complica demais. E o motivo eu já dei. Eu acho que dentro do Atlético existem alas pró, clássico no Mineirão, mais jogos no Mineirão, e uma ala pró, jogos no Independência e clássico só no Independência. É a impressão que me passa desses anos todos, vendo essa picuinha de quinta série dos dois times. Mas por que você tem essa impressão? Quem é que tem lá dentro do Atlético força para dividir? Mas eu estou falando que a impressão que eu tenho, que eu ouço, e eu não vou falar aqui quem. Tá certo, são informações que eu tenho. O que eu posso dizer é que, na minha opinião, o Atlético é o maior culpado disso. Tem ala no Atlético que é favorável a jogar no Mineirão, mais vezes, é favorável ao Clássico, com 2 torcidas, Mineirão, e tem uma ala no Atlético muito forte, que não abre mão do Independência
não concorda com o que é feito no Mineirão e dificulta o máximo, e entram em rota de colisão, e aí dificulta. Eu gostaria de um posicionamento do Atlético, porque eu ouvi várias vezes, não foi uma vez só não, eu ouvi umas 4 vezes o Itaí falar. Eu também. O Cruzeiro concorda com tudo que o Atlético quer. Menos a renda dividida, que nesse ponto eu acho que o Cruzeiro está certo. Ele é mandante. E é uma parte fácil de resolver. O Cruzeiro é mandante. Pois é. Ué. Então o Itaí falou, nós concordamos com tudo que o Atlético quer. E eu não vejo o Atlético se pronunciar. Eu também problema de renda... É mais um dos motivos que eu acho que o Atlético é mais... O problema de renda, antigamente, era 60% para o vencedor e 40% para o perdedor. Exatamente. E 40% para o perdedor. Mas o Cruzeiro, como mandante, e quando o Atlético for, pode não querer. Pode querer a renda toda, como mandante. E é um assunto fácil de resolver. Então, o Atlético tem que se posicionar, porque hoje o Itaí voltou a falar. A gente concorda com tudo que o Atlético quer. Vestiário, não sei mais o quê, mas não, concorda com tudo. Então, falta o Atlético se posicionar. Falta o Atlético se posicionar. E o posicionar. Lázaro hoje disse que não vai responder o Itaí. Não precisa responder, mas pode se posicionar. Eu até falei para não responder, mas diante disso... Não precisa ser respondendo. Dá a posição do Atlético. Dá uma explicação, a posição do Atlético. O Atlético concorda com tudo. O Atlético discorda disso. O Atlético não quer por conta disso. Ou então o Atlético quer, concorda com tudo e não entende o posicionamento do Cruzeiro. E eu vou tentar explicar para o torcedor por que o Itaí defende renda do mandante. Por que ele defende? Por que ele defende se for dividida? Porque se não tiver o acordo de todos os jogos Atlético Cruzeiro no Mineirão, tudo dividido, vamos ter Atlético Cruzeiro no Independência com tudo dividido. Aí o Cruzeiro toma um baita prejuízo. Porque se você dividir uma renda no Mineirão é uma coisa, dividir no Independência é outra, ou não? Então o Itaí está certo. O Itaí está certo. Então o Atlético tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Tem um passarinho aí, põe ele na tela. Boa noite. Olha, sobre o debate de torcida dividida ou torcida única, a minha opinião é o seguinte: o maior interessado é o torcedor, porque está se tratando de torcida, né? Torcida dividida ou torcida única. Então, o maior interessado seria o torcedor, claro. E todas as discussões de bastidores, o que o Atlético exige ou permite e o Cruzeiro vice-versa, eu acho que isso tinha que ser totalmente transparente. Eu acho que o torcedor deveria ter o direito de saber, assim, com transparência total, né, o que o Cruzeiro exige, né, e o que é permitido, e idem, o que o Atlético faz para impedir que isso aconteça. Na minha opinião, a culpa é total do Atlético, não do Atlético como um todo, tem uma parte muito boa no Atlético, mas é um Atlético totalmente refém do Calil. Esse Atlético refém do Calil, esse modelito, já cansou, né? Não dá certo. Dá certo assim, ganha um pontinho ali, ganha uma coisinha ali, mas não ganha clássico, não ganha título. Então, eu acho que o torcedor deveria exigir, a imprensa deveria fazer isso para a gente, de exigir transparência nas negociações, o que acontece nos bastidores com relação à polêmica de torcida única ou dividida. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado pela sua participação. É o que a gente mais quer, né? Podia ter uma transmissão da reunião do clássico, ao vivo da federação. Mas eles fecham igual treino. Só que não pode nada. A imprensa não pode nem participar lá dentro. Não pode. Então, aliás, o diretor de comunicação da federação, o Felipe, não sei das contas, eu não sei o sobrenome dele, sei que é Felipe. Você podia intervir nisso, hein, Felipe? É claro que você vai encontrar uma barreira dos clubes também, mas trabalha junto, porque a imprensa tem que participar, sim, das reuniões dos arbitrais, das reuniões dos jogos Atlético, Cruzeiro. A MCE participa. Você foi lá, Bira, na última? Não, eu fui na gestão. Mas é clichê. Eu já tive algumas, é clichê. Já vai com tudo resolvido. Já, exatamente. Entendeu? Já vai com tudo resolvido. É clichê.
Essa de Atlético Cruzeiro sai nos ingressos. E sabe quem que manda sai nessas da curva no reuniões? ingresso. A Polícia Militar. Pois é, e o Corpo Ela Bombeiro, que dita a regra ali e Ministério acabou. Público. Então, o Corpo de Bombeiro. então é o seguinte... Aliás, do jeito que tá precisando até de mais polícia militar lá dentro da reunião. Tá. Então, minha gente, é complicado, mas eu, particularmente, vou continuar defendendo o clássico como era antigamente, com público dividido, fica muito mais bonito, e vou defender sempre. Vou defender sempre. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Afonso, eu até entrei em contato hoje de manhã com o presidente Adriano Aro, ele me respondeu Ele está no Rio de Janeiro. Ele me disse que está viajando, que eu sugeri para uma data para a gente fazer uma visita, nós como diretoria da MCE, fazer uma visita à Federação Mineira de cortesia, trocar ideias, esperando o nosso presidente voltar e Vossa Senhoria também estando presente com a gente. Porque é importante, a gente tem que conversar, a gente tem que trocar ideia, sugerir, entender o que acontece, né? Depende de trocar ideia com quem, porque dependendo da pessoa eu vou querer volta. Porque dependendo da pessoa eu vou querer volta. Não dá para trocar. Não, trocar. Não dá para trocar. Bem, gente, para passar a régua, vamos ter 5.940 ingressos para o Atlético. Como o Itaí disse que não vai recorrer, o vice-presidente do Cruzeiro disse que não vai recorrer da decisão do TJD de mandar ao Cruzeiro vender os ingressos pelo mesmo preço que vende pela sua torcida, então vai ser de 10 a 120, me parece, aquele setor que fica... Porque quem separa a torcida do Atlético e do Cruzeiro somos nós, Bira. É a imprensa. É a imprensa que separa a torcida do Atlético do Cruzeiro. De um lado fica um... somos nós que separamos as duas torcidas. Cordão de isolamento. Somos nós que separamos as duas torcidas. Verdade. Então, aquele lado que está à nossa direita ali, que fica o torcedor do Cruzeiro, se for cobrado 40, 50, 10, 20, 30, é o preço que vai ser cobrado do Atlético do outro lado. E o Itaí disse que não vai recorrer. Palavra do Cruzeiro, palavra do Itaí. Ele disse que lá não existe cor de setor verde, amarelo ou roxo. Lá é setor visitante. E eu acho que ele tem razão, que é setor visitante ali. E ele acha que a decisão do STJD veio de quem não conhece o estádio, que são os caras, os participantes do TJD, ST não, do TJD. Então, 5.940, preço aí a gente vai ver divulgar, e o jogo começa às 11 horas da manhã. Mais alguma coisa, Eduardo? Não, torcer para que dê certo dentro de campo, né? Que seja um bom jogo, apesar do calor que pode estar fazendo, porque às vezes nubla tudo. Às vezes né? muda. E a temperatura cai e o jogo vai ser tranquilo. Mas eu acho difícil. Mas tomara que seja um grande jogo. Tomara que dentro de campo joguem futebol e não seja esse trem arrastado que é fora de campo. Né? Atlético e Cruzeiro perdem muito dinheiro com isso. Poderiam promover, o Clássico já está promovendo desde o ano passado, fazendo campanha, ação de marketing em cima do Clássico, até vendeu o nome do Clássico. Atlético e Cruzeiro, sei lá o quê, mas perdem dinheiro. É verdade. Bira, alguma coisa? Então, o nosso programa já está no estouro. Mandar um abraço aqui para o Mauro Coelho, que está nos assistindo lá em Brasília. Gente da melhor qualidade. Um abração para ele. Mauro Coelho? Mauro. Grande Mauro. O que ele é em Brasília? Foi chefão lá no Banco do Brasil durante muitos anos. Agora e o Banco do Brasil é um exemplo para o mundo. Ele é o 8º banco do mundo e é o primeiro em negócios financeiros. Ó, verdade. Vou aproveitar. Fiz uma propaganda aqui que você, que está aí nos acompanhando, é diretor do banco, vem aqui para pagar. Grande abraço a todos. Muito obrigado a vocês pela companhia. 22 horas tem o programa do Cruzeiro. Vocês vão ter mais detalhes aqui sobre o Cruzeiro, principalmente. Obrigado, Dudu. Obrigado, Bira. Obrigado, Dudu, nosso câmera também, o xará do Eduardo Panzi. Obrigado, Dani, Júnia, Camila, Alberto. E a gente vai ter o nosso Wander de volta rapidinho aí também, hein? Grande abraço a todos. Obrigado, gente. Tchau.